14, canal Deus meu, canal de Deus para você. O nosso texto-chave é a Páscoa dos Hebreus. Nós vamos usar o texto-chave, Êxodo capítulo 12, todo o capítulo do versículo 21 até o versículo 50. Primeiramente nós vamos conversar sobre a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Nós vamos falar aqui sobre o cordeiro, uma peça fundamental nessa história da primeira Páscoa, da Páscoa dos Hebreus. O cordeiro, que deveria ser um cordeiro santo, imaculado, um cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito. E esse cordeiro deveria ser morto, sacrificado no dia 14, na Páscoa, à tarde, e à meia-noite, no versículo do 21 ao 30, que fala dessa passagem sobre a morte dos primogênitos, diz que o anjo do Senhor, o anjo destruidor do Senhor, o anjo da morte, passaria sobre todo o Egito. E a casa dos israelitas, dos hebreus na época, ela deveria ter o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas. E esse sangue, ele seria uma proteção de Deus. O Senhor pouparia toda a casa que tivesse o sangue do cordeiro passado nos umbrais dela. Então, não havia casa nenhuma egípcia que não houvesse morto naquele dia. Então, naquela noite, naquele dia do acontecimento da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos do Egito, houve grande temor do povo de Deus, do povo hebreu. Houve o grande temor dos egípcios, que chegaram ao ponto de se apressarem para mandar embora, para expulsarem os hebreus do Egito. Os hebreus, eles ficaram escravos do Egito por volta de 430 anos. No capítulo 12, versículo 40, fala disso. E do versículo 31 ao 42, do capítulo 12, fala sobre o êxodo, a saída do povo hebreu do Egito. E essa saída aconteceu o quê? Na mesma noite em que o Senhor disse que mataria todo o primogênito na casa dos egípcios, o Senhor disse a Moisés e a Arão que todo o povo deveria sair apressadamente do Egito. E deveriam levar os seus rebanhos, e os egípcios apressaram, os próprios egípcios apressaram os hebreus para saírem do Egito. E os egípcios deram para eles ouro, prata, os seus rebanhos. Os hebreus saíram com muita riqueza do Egito. E assim os hebreus foram expulsos do Egito depois de uma escravidão de 430 anos. Eram cerca de 600 mil homens a pé que saíam do Egito. Já do versículo 43 ao 50, do capítulo 12 de Êxodo, fala sobre as leis, sobre a participação da Páscoa. Quem poderia participar da Páscoa? Segundo os hebreus, segundo a palavra de Deus, no Antigo Testamento. Nenhum estrangeiro poderia participar da Páscoa. Somente aqueles que tinham feito a circuncisão, que foi dada a Abraão. Então, nenhum incircunciso, nenhum homem que não pertencesse, que não fosse considerado um hebreu, poderia participar da Páscoa. Então, assim a gente está falando aqui sobre a Páscoa dos Hebreus. E não poderia deixar de falar sobre a passagem a seco pelo Mar Vermelho. O povo hebreu recebeu um grande livramento de Deus através do seu servo Moisés. Os egípcios os seguiram e tinham a intenção de matar a todos, escravizar aqueles que fossem possível escravizar novamente. Mas o Senhor pediu a Moisés que estendesse a sua mão com a vara, com um cajado, e tocasse o mar. E a Bíblia diz que o mar se abriu e o povo hebreu passou a seco pelo mar. Os egípcios, vendo aquele milagre acontecer, entraram também pelo mar a seco, no intento de exterminar o povo hebreu. Mas quando o povo hebreu atravessou o mar, os egípcios foram confundidos pelo Senhor, e a palavra de Deus diz que o Senhor os confundiu, e as suas carruagens começaram a se desfazer. E nessa tentativa o Senhor ordenou a Moisés que desse uma ordem, e o mar se fechou. E a palavra de Deus diz que todos os egípcios que seguiram, que estavam perseguindo o povo hebreu, sucumbiram, morreram no Mar Vermelho. Então assim foi o livramento do Senhor para aquele povo. Assim o Senhor
livra o seu povo. E o Senhor tem livramento para a sua vida.